Olá, gente, tudo bom? Roberto, sou neuropsicólogo. Para quem não sabe, eu trabalho especificamente com neurodivergências, principalmente TDAH e altas habilidades. Trabalho também com TEA, mas mais essencialmente TDAH. Isso no público adulto. E hoje, né, estava fechando aqui agora a semana no consultório, e eu acho que é importante trazer uma coisa para vocês que fica muito claro. Hoje tem uma romantização sobre o TDAH. Você vê alguns profissionais que até falam: porque o transtorno te deixa hiperfocado, porque ele vai fazer você, quando estiver num processo que você está motivado, você vai ter muita energia, não sei o quê. É muito perigoso quando a gente ouve esse tipo de questão por alguns pontos. É, Tem um recorte social muito forte quando a gente fala do TDAH que é muito pouco falado. Uma pessoa com boas condições financeiras, ela vai experimentar a neurodivergência de um lugar muito mais tranquilo de quem não tem. Vou dar um exemplo clássico. Parte da disfunção executiva do TDAH atrapalha com que essas pessoas tenham dificuldades, por exemplo, na questão de limpar a casa, lavar a louça, essas coisas mais básicas do dia a dia, que são tarefas mecânicas, automáticas e que acaba não gerando muita dopamina, né? Você tem que fazer esse tipo de trabalho. Agora você pensa, alguém que tem uma condição financeira boa, essa pessoa muitas das vezes vai ter uma empregada que vai fazer para ela. Então ela não vai experimentar esse congelamento quando ela tem que fazer esse tipo de coisa, porque ela vai ter alguém que vai suprir essa necessidade dela. E naturalmente, se a gente está falando de uma pessoa que vem de um meio social muito mais estruturado, essa pessoa tem uma tendência a conseguir, de certa forma, se dedicar ao que ela realmente gosta. Diferente de quem vem de um meio social mais pobre, no caso, essa pessoa ela vai ter que necessariamente estar tentando trabalhar para sobreviver. Ela vai ficar pulando muitas das vezes de atividade em atividade que ela não gosta, na tentativa de conseguir sobreviver, porque tem as demandas do dia a dia, que ela precisa dar conta. Uma pessoa que vem de uma outra realidade financeira, muitas das vezes ela vai conseguir se dedicar a algo que ela realmente gosta. Então acaba sendo muito mais fácil para ela conseguir lidar com essa dificuldade do transtorno, porque basicamente, se ela faz uma atividade que para ela é interessante, isso acaba sendo algo mais prazeroso, então ela vai conseguir ser mais produtiva. Tudo bem, talvez na hora de fazer um relatório que ela não gosta, que é mais burocrático, ela vai ter dificuldade, mas a questão social ela vai sim servir para poder amortecer de fato parte desses problemas. Além disso, é importante também pensar a questão, a gente estava falando, né, dessa questão às vezes com a questão da casa, né, que é muito marcado, que as pessoas têm esse problema às vezes, isso é muito recorrente. É, Aí entra na questão do recorte de gênero, que também é importante pontuar. A gente vem de uma sociedade onde essas funções são muito cobradas, muito exigidas, quando a gente está falando de mulheres. E mulheres, de certa forma, elas acabam sofrendo mais por causa disso, por quê? Quando a mulher ela não consegue dar conta disso, ela vai ser rotulada de preguiçosa, de porca, enfim, de uma série de coisas. Muitas das vezes, inclusive, por outras mulheres, tá? Não por homens, mas porque essa estrutura de machismo que tem, que condena essa mulher para esse lugar, acaba levando com que ela, se ela não consegue dar conta, em função de uma disfunção executiva, com que ela tem dificuldade para isso, ela vai receber esse julgamento social muito forte. E é importante a gente pegar e olhar isso com certo cuidado, entendeu? Porque senão a gente acaba naturalizando esse processo. E com relação a isso, o que normalmente acontece? O desenvolvimento das crenças, não é? A gente, na perspectiva cognitivo-comportamental, a gente vai entender que você vai ter o seu sistema de crenças. Então, é muito fácil para alguém que ouve que ela é preguiçosa, que ela é relaxada, ela desenvolver crenças de que ela é incapaz, que ela é inútil, que ela não consegue, enfim. Porque isso vai sendo reforçado na cabeça dela pelo meio social frequentemente, por ela não conseguir dar conta do que a sociedade espera que ela tenha que fazer, entendeu? Então, assim, eu acho importante a gente pontuar isso, que a gente às vezes cai num lugar, a gente vê hoje um discurso que leva a uma romantização do transtorno que não é saudável. E é muito fácil você romantizar o transtorno quando você vem de uma realidade aonde você consegue ter todo um suporte que vai pegar e vai suprir as dificuldades que você teria em função das disfunções executivas. Aí fica fácil dizer que você vai ter superpoder de hiperfoco, que não sei o que, não sei o que. Na prática, no mundo real,
com 99% das pessoas não funciona assim. As pessoas vão ter muito prejuízo para poder lidar com os déficits ligados ao transtorno. Então, assim, é importante que a gente saiba disso, que a gente discuta isso, que a gente comece a compreender essas pessoas que estão nesse processo, entendeu? Para desnaturalizar esse tipo de conduta, para que as pessoas consigam viver com mais qualidade, que elas compreendam que o problema, na verdade, não é elas em si, mas um transtorno que elas têm que atrapalha com que elas consigam performar tão bem quanto as pessoas esperam que ela performe.